Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo em ordem. Eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 4 de março de 24. Tempos atrás começamos a fazer digamos assim, umas microaulas de economia. Quem é do canal aqui já há mais tempo deve se lembrar disso. E hoje eu gostaria de retomar essa proposta, porque eu andei recebendo várias mensagens, pessoas com muitas dúvidas com relação à questão de investimento, né? E assim, você sabe muito bem que esse aqui não é um canal de recomendações, eu não estou aqui para isso. Acho que você não deve seguir recomendação de ninguém, você deve seguir a sua cabeça. Você tem que estudar, aprender e fazer a coisa do seu jeito. Já disse isso milhões de vezes. Agora, é claro que tomar decisões no escuro, sem saber, digamos assim, os fundamentos de economia e coisas assim, é mais difícil, é mais arriscado, né? Então tem um aspecto da macroeconomia que eu queria conversar com você hoje. Eu, eu, eu vou fazer o meu possível para tornar este vídeo o menos chato possível, tá? Prometo. Que é um aspecto fundamental quando o assunto é crescimento econômico. Tá? Veja, quando você vai investir o seu dinheiro na bolsa, enfim, o que quer que seja, muita coisa pode acontecer. Você pode perfeitamente ganhar dinheiro investindo no pior papel do mercado, na pior hora. Isso é possível, tá? Não pense você que ter retorno em bolsa de valores é uma questão de grande sapiência. Não é. O fator sorte conta muito. Você pode escolher uma empresa ruim, só que num momento bom. Então, por exemplo, uma pessoa que começou a investir na bolsa em 2004, por exemplo, ela ganhou muito dinheiro. Nesse período, claro, eu não estou contando inflação, tá? Tem que ser, teria para realmente saber qual foi o lucro real, você teria que sentar e descontar a inflação para ver quanto que sobra e comparar com renda fixa. Mas já que o assunto é bolsa, né? Vocês sabem que não é minha praia preferida, não é eu não colocaria meu dinheiro lá. Mas como as perguntas são nesse sentido, então vamos falar de bolsa. De 2004 a pessoa ganhou muito dinheiro. Por quê? Porque de 2004 para cá os juros foram a zero, não é isso? Então, num período de juros zerados, é claro que sobra a bolsa de valores e os imóveis, enfim, essa loucura toda. Então, mesmo que você tenha tido um péssimo olho, um péssimo dedo para escolher um papel, você deu sorte, porque você entrou numa hora boa. Então, bolsa pode acontecer, tudo isso pode acontecer. Eu vou falar aqui de um cenário puramente econômico. Eu não vou falar. Tudo que eu vou falar não prevê a ocorrência de um novo ciclo de juros zero. Tá? Assim, as coisas que eu vou lhe dizer agora são coisas que valem em circunstâncias de uma certa. Eu ia falar normalidade de mercado, mas quem é que sabe, né? O que é a normalidade do mercado? Enfim, numa situação em que você não tem anomalias tão gritantes quanto andamos tendo na época do juro zero. Tá? Então, se não for uma época muito louca, o que eu vou te falar agora vale. E é muito simples, eu vou tentar sintetizar isso da seguinte maneira. Garantir o seu futuro investindo em bolsa de valores é uma coisa que depende da existência de uma coisa chamada crescimento econômico. Tá? Para que as suas ações valham no futuro mais do que elas valem hoje, descontada a inflação, é necessário que haja um crescimento econômico. E o crescimento econômico, o que é? Já vimos aqui algumas vezes, sumariamente falando, é o aumento da produtividade.
posto em prática, em benefício da sociedade. É você produzir mais com menos, é você comprar mais com menos, é você fazer mais com menos. Isso é enriquecer, né? Isso é prosperar economicamente. Agora, é claro que esse crescimento econômico, ele, por sua vez, repara que as coisas são todas encadeadas, né? Para você ganhar dinheiro, você depende de crescimento econômico. E para haver crescimento econômico, precisa antes ter havido uma coisa chamada investimento. Né? Veja, você não consegue criar uma nova tecnologia se antes você não investir nisso. Concorda? Você não vai conseguir criar uma nova tecnologia se você antes não contratar um engenheiro, não montar um laboratório e etc, etc, certo? Existe uma sequência lógica de fatos, uma sequência natural de fatos que você tem que cumprir. Você não pode colher sem ter plantado, isso é uma coisa, né? A economia, ela vai por aí. Então, se você quer ter um crescimento econômico lá na frente, hoje você precisa plantar, hoje você precisa investir. E agora é que a gente começa a falar um pouco sobre a teoria macroeconômica. Por que eu sou, entre aspas, pessimista com relação ao crescimento, tanto no Brasil quanto no mundo? Pelo seguinte, se você pegar um livro de macroeconomia e tiver paciência para estudar a parte relativa ao PIB de um país, enfim, você vai cair lá numas tantas equações e não é muito difícil. É questão mais de paciência do que de intelecto, tá? Eu digo por mim. Por experiência própria, não sou economista, por formação. E mesmo assim dá para entender. Basta ter boa vontade. Né? Se você pega essas equações e você começa a destrinchar, vai chegar uma hora que você vai chegar numa equaçãozinha muito simples, mas muito poderosa. É uma equação que te diz o seguinte: que o investimento é igual à poupança. Isso é uma das muitas. Os economistas têm vários termos para isso, né? Eles falam, não é uma igualdade, é uma identidade, tá? Mas enfim, eu vou tratar aqui da maneira mais simples possível, tá? É uma igualdade. O investimento é igual à poupança. Você não pode investir se você não tiver uma poupança. É uma obviedade, né? A gente faz conta em economia para no fim provar uma coisa que uma dona de casa sabe. Melhor do que muito economista. Se você quer investir, antes você tem que ter uma poupança. E quando a gente fala investimento em macroeconomia, a gente não está falando de ir ao banco e comprar um CDB ou pôr dinheiro num fundo, não. Investir é montar um laboratório, contratar um engenheiro, comprar matéria-prima, comprar os equipamentos do laboratório e etc. E investir, pagar, entendeu? Isso é investir, apostar. Isso é investir. Claro que você precisa ter poupança. E quando você abre as equações da macroeconomia, chega uma hora em que você vê que essa poupança ela está dividida em duas partes. Numa sociedade dita civilizada, essa poupança ela é dividida em duas partes. Ela tem duas componentes. Uma componente é a poupança do setor privado. A outra componente é a chamada poupança pública. O que é a poupança do setor privado? É a sua poupança. É a minha, é a da fábrica de automóveis, é a poupança do tiozinho do carrinho de pipoca, do tiozinho que vende fruta. É aquilo que você separa, né? Ah, bom, isso aqui é minha poupança. Ganhei R$ 100, gastei 90, eu vou poupar 10. E assim vai. Você faz isso, eu faço isso, o tiozinho do carrinho de pipoca faz isso,
A General Motors faz isso, todo mundo vai fazendo. Então, quando você vê, você tem digamos assim, um bolo de dinheiro correspondente à poupança do setor privado. E existe a poupança do setor público. O que é a poupança do setor público? É mais ou menos parecido com a nossa. É a diferença entre aquilo que o governo, arrecada e aquilo que ele gasta. Certo? A soma dessas duas poupanças corresponde à poupança disponível para investimento no país. Tá? É a soma da poupança privada e a poupança pública. Você soma esses dois valores e você vai saber quanto que um país tem disponível para investimento. E por que ele precisa investir? Porque se ele não investir hoje, ele não terá nada amanhã, não haverá crescimento econômico. Você precisa investir agora, lembra? Invista agora e se tudo der certo, você vai ver esse investimento florescer e você vai ter mais riqueza no futuro. Mas você precisa investir agora. E esse investimento, por sua vez, vem parte do setor público e parte do setor privado. São as disponibilidades. Só que aqui aqui é que a porca torce o rabo. Aqui é que o otimismo vai para o vinagre. Por quê? Porque, veja, eu falei que a poupança é a soma desses dois valores, né? Vamos supor o seguinte, vamos supor que você é o setor privado e eu sou o setor público. Vamos ver quanto recurso nós temos juntos na forma de poupança para disponibilizar isso à sociedade, para que ela invista. Digamos que você tem aí R$1.000. É a sua poupança. Você fala assim, André, olha, a minha contribuição como setor privado é uma poupança de R$1.000. Eu tenho aqui R$1.000. Aí você me pergunta, e você, André, como setor público, quanto você tem de poupança? Aí eu faço meus cálculos. Eu falo assim, então, na verdade, eu não tenho bem poupança, né? Na verdade, eu estou devendo aí R$5.000 no mercado, em praça. Imagine isso. Você tem uma poupança de R$5.000, de R$1.000, pronta para oferecer ao mercado. Eu, por minha vez, estou devendo R$5.000 na praça. Eu não tenho poupança. Eu gastei muito mais do que eu arrecadei. Eu, governo. Você tem uma poupança de 1.000 e eu estou devendo R$5.000 na praça. O que vai acontecer se nós nos associarmos? Provavelmente eu vou chegar para você e falar, escuta, falando nisso, você não quer me emprestar esses seus 1.000, não? Porque eu estou devendo 5.000 na praça. Me empresta esses 1.000. Eu pago um pouquinho lá do que eu estou devendo. Aí depois te pago, eu dou um jeito. Fica tranquilo. Que tipo de sociedade, que tipo de união poderá haver entre nós dois? Você vai entrar com seus 1.000, eu com a minha dívida de 5.000, eu vou absorver os seus 1.000 e acabou. Enfim, não é isso? O certo seria você ter 1.000 e eu ter, sei lá, que fosse R$1, mas eu tenho alguma contribuição positiva para oferecer. Mas eu não tenho, eu só tenho dívidas. Então, quando nós juntarmos as nossas poupanças, a sua poupança é positiva, mas a minha é negativa. Eu vou absorver tudo aquilo que você poupou e fim de papo. E não haverá recursos disponíveis ao mercado para investimento. Esses recursos serão escassos, quando houver, e portanto serão muitíssimo caros, porque quase não existirão. Por quê? Porque eu vou absorver boa parte da sua poupança, ou toda, talvez. Não vai sobrar nada para mais ninguém. Então repara que não haverá investimento, né? Concorda? Se eu vou acabar absorvendo a sua poupança privada, o dinheiro não vai chegar ao mercado. O seu dinheiro não vai chegar ao mercado. Ele vai vir parar nas minhas mãos, governo. E eu vou continuar gastando e tal, e tudo bem. E a sociedade que se dane. E o crescimento econômico que se dane. E o futuro que se dane. É assim que é feito o negócio. Então, por essas e outras, que realmente, sim,
conforme as pessoas disseram nos comentários, nas mensagens que me mandaram, do meu pessimismo, não é uma questão de pessimismo, é um fato. Em todo o mundo, governos estão gastando loucamente, já não é de hoje. O Japão está nessa onda. Imagine você, o Japão. Imagine o resto, né? O futuro do crescimento econômico está comprometido. Seriamente comprometido. Por quê? Porque o investimento é cada vez menor. Quando há. Em muitos países como o Brasil nem tem mais investimento há muito tempo. Quando eles falam investimento, é dinheiro que o cara trouxe de fora para aproveitar a taxa de juros que tem aqui dentro. Para eles isso é investimento. Não é possível você ter colheita se você não teve plantio. Essa é a razão do meu, entre aspas, pessimismo quando o assunto é Bolsa de Valores. Porque existe um encadeamento, como eu disse. Você precisa, para ter uma Bolsa de Valores em alta no futuro, a menos que haja aberrações, tipo taxa de juros zero, tal, que aí empurre realmente o mercado para cima. Mas se não acontecer isso, vai depender de crescimento econômico, vai ter que crescer economicamente. E para ter esse crescimento, você precisa antes ter feito investimentos. E para ter investimento, você precisa ter poupança. E para ter poupança, você precisa que os dois setores, público e privado, tenham poupança. O privado tem, o público tem dívida. Ele absorve a poupança do privado e o futuro que se dane. Esse é o panorama hoje da economia mundial. Espero que depois dessa nossa conversa você me dê um desconto aí com relação ao meu pessimismo. Me perdoe um pouco pelo meu, digamos, pessimismo. Tá bom? Um abraço para você. Boa semana.